Olá, meus nobres amigos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho da cidade de Santos, São Paulo. Estamos juntos para mais uma aula de pregação expositiva. O nosso curso que é fornecido gratuitamente aí para os nossos alunos e a quem desejar. Hoje vamos falar de um assunto importante para quem tem o hábito de pregar, para quem faz uso da nossa pregação expositiva. A aula de hoje fala a respeito sobre noções de língua portuguesa para pregadores. Mais uma vez, noções de língua portuguesa para pregadores. O nosso intuito nessa aula não é aqui ensinar para vocês gramática, período composto por subordinação, por coordenação, nada disso. O nosso intuito aqui nessa aula é trazer para vocês algumas orientações de alguns erros que muitos pregadores cometem quando estão pregando. Nós temos que lembrar que o pregador é portador da palavra de Deus, da mensagem que vem da parte de Deus. E às vezes ele tem um conteúdo fantástico, tem uma oratória maravilhosa, tem uma unção, mas às vezes deixa a desejar na hora de transmitir essa mensagem por vícios de linguagem e erros constantes que a gente vê, que a gente ouve nesses pregadores que são bons, mas que cometem erros que às vezes são erros bizarros. Então nessa aula de hoje, como eu já falei a princípio, a nossa postura aqui, o nosso intuito é trazer para vocês algumas noções da língua portuguesa para corrigir esses erros que os pregadores cometem quando estão pregando a palavra de Deus. Vamos adiante. Então, um dos erros importantes e que se mais cometem nas igrejas, e eu não falo não é apenas nas igrejas não, eu já ouvi na televisão muitos repórteres, pessoas de renome, cometer esse erro chamado gerundismo. O que consiste esse erro chamado gerundismo? É falar no gerúndio. Aquele gerúndio é um presente contínuo. Então, por exemplo, lá aqui eu estou passando para vocês uma frase. O errado, vamos estar orando, vamos estar louvando. Os pregadores, os dirigentes da igreja cometem bastante isso, principalmente os ministros de louvor. Vamos estar orando, vamos estar louvando, vamos estar abrindo a palavra de Deus. Você percebe que você, para usar isso, você usa 3 verbos lá. Vamos estar orando, vamos estar louvando. São 3 verbos. E isso é errado. Parece que você está sendo aí um atendente de marketing. Eu vejo isso, percebo isso, ouço isso. Muitas pessoas cometendo esse erro absurdo, que é o erro do gerundismo. Falar no gerúndio, uma ação que ainda não terminou. E como eu disse, usa 3 verbos. Então, essa é a maneira errada de se expressar. Em vez de você falar, vamos estar orando, vamos estar louvando, o correto é você simplesmente usar um verbo. Oremos. Prestou atenção? Em vez de você falar, vamos estar orando, você simplesmente diga, oremos. Ou você pode usar a segunda opção, vamos orar. Então, o correto é oremos. Mas você pode também usar vamos orar, mas nunca vamos estar orando. E em vez de falar vamos estar louvando, simplesmente use louvemos ou vamos louvar. Então, como eu disse, esse é um erro clássico, um erro que tem sido cometido abruptamente, escancaradamente nas nossas igrejas, como eu disse na televisão também. Nós costumamos ouvir e ver pessoas cometendo esse erro, que é o erro do gerundismo. Então, vou brincar aqui com vocês. Vamos estar parando de fazer isso. Mas, falando sério, vamos parar. Então, se você é pregador, evite usar o gerundismo, que é um vício de linguagem e é um erro na língua portuguesa. Então, o correto é oremos, louvemos, abramos as nossas Bíblias, certo? É o correto. Então, evite o máximo de usar o gerundismo. O correto é nunca usar, certo? Outro erro também clássico que eu vejo e ouço as pessoas
muitas das vezes, usar essa expressão, muitas das vezes. Evite usar isso, muitas das vezes. Isso não existe na língua portuguesa, certo? Embora você possa ver alguns sites aí da internet dizendo que se pode usar esporadicamente, isso não é verdade. Não se deve usar a expressão muitas das vezes. Essa expressão muitas das vezes não existe. Então, qual é o correto? O correto é você usar muitas vezes ou às vezes. Então, nunca use a expressão muitas das vezes. Use sempre muitas vezes ou às vezes. Então, essa expressão muitas das vezes, às vezes até supera o gerundismo. Tem pessoa que não usa o gerundismo, mas usa constantemente essa expressão muitas das vezes. Então, não existe essa expressão na língua portuguesa muitas das vezes. Existe sim, muitas vezes ou às vezes, ok? Outro erro que é cometido constantemente por quem faz uso da palavra: a gente e nós. Você já percebeu isso? Muitas pessoas têm dificuldade de usar essa expressão correta, a gente e nós. Então, essas duas formas, a gente e nós, estão corretas e existem na língua portuguesa. Assim, nós e a gente podem ser utilizados como sinônimos, tendo apenas atenção para a distinta conjugação do verbo. O correto é conjugar o verbo na primeira pessoa do plural com o pronome nós e na terceira pessoa do singular com a expressão a gente. Então, preste atenção. Com nós, o verbo fica conjugado na primeira pessoa do plural. Se você for usar a expressão nós, sempre conjuga o que vem depois, sempre conjugue o verbo que vem depois na primeira pessoa do plural. Por exemplo, nós andamos, nós cantaremos, nós sabíamos. Nunca vai usar nós anda, nós canta, nós sabe. Isso é errado, tá? Então, verbo no plural, usando sempre a primeira pessoa do plural, se você vai usar aí a expressão nós, o pronome nós, certo? Continuando aqui. Com a gente, se você for usar a expressão a gente, lembre-se, agente separado. E quando você usa agente junto, é um agente funerário, é um agente público, é um agente da Receita Fiscal, certo? É um agente espião. Então, quando você usa a expressão agente separado, o verbo fica conjugado na terceira pessoa do singular. Por exemplo, a gente anda, a gente cantará. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo, a gente andamos, a gente cantamos, a gente fizemos, a gente louvamos, a gente pregamos. E isso é errado. Se você vai usar a gente, sempre conjugue o verbo na terceira pessoa do singular. A gente foi, a gente fez, a gente cantou, a gente pregou, a gente cantará, a gente vai orar. Nunca a gente cantamos, a gente andamos. Prestou atenção? Então, evite bastante esse erro. Não cometa esse erro. A ideia aqui não é nem evitar, é não cometer. Não cometa esse erro. Então, você pode usar tanto a gente como nós, mas saiba conjugar. Quando você usa nós, use sempre na primeira pessoa do plural. Quando você usa a gente, conjugue sempre o verbo na terceira pessoa do singular. Correto? Outro erro que os pregadores cometem. Haja vista ou haja visto. Já ouvi também, já presenciei muitas pessoas usando essa expressão erroneamente. Haja vista ou haja visto, certo? A expressão correta é haja vista. Essa expressão indica que se deve ter em consideração algo que será mencionado, sendo sinônima de. Tem que ser sinônimo da expressão tendo em conta, tendo em vista, a julgar por, considerando-se pôs ou considerando-se. Basta ver e tendo, por exemplo. Vamos lá. Alguns exemplos aqui de como usar haja vista e nunca haja visto, certo? Haja vista a informação repassada
ajustaremos o cronograma. Tá vendo? Haja vista a informação e nunca haja visto. Ele decidiu não ir, haja vista as outras confirmações de presença. Percebeu? Ele decidiu ir, haja vista, e não haja visto. Ele decidiu ir, haja vista as outras confirmações de presença. Outro exemplo aqui. Haja vista a situação. Precisaremos marcar uma nova reunião. Não é haja visto, tá? Haja vista. Outro exemplo. O contexto precisa ser analisado. Haja vista as consequências enfrentadas. Embora aí o verbo esteja no masculino, o contexto aqui, a expressão no masculino, o contexto precisa ser analisado, você nunca vai usar o haja visto, é haja vista, certo? Deu para entender? Vamos avante aí. Eu não coloquei aqui alguns slides, mas existem outras coisas outras expressões que os pregadores e as pessoas que fazem uso do microfone cometem bastante. Outro erro é seja ou esteja. Eu ouço muitas pessoas dizendo isso. Olha, eu espero que ele seja honesto. Não existe essa expressão seja, é seja. Eu espero que ele seja honesto. Eu espero que a prova seja fácil. Não, eu espero que a prova seja fácil. Então, sempre é seja e nunca seja. Da mesma forma, esteja e nunca esteja. Eu espero que o culto esteja cheio de gente. Não, eu espero que o culto esteja cheio de gente. Eu espero que a mensagem esteja propícia para o ambiente, para a nossa mente. É errado. Eu espero que a mensagem esteja de acordo, ou esteja propícia. Então, mais uma vez, nunca use as expressões seja e esteja. É seja e esteja. Outra coisa que eu vejo também, que percebo, que eu ouço, tanto nas igrejas quanto na televisão e principalmente na internet, as pessoas usando erroneamente os pronomes. As pessoas falam assim, Deus me ama. Isso é errado. Deus não me ama, Deus me ama. Então, use sempre me e não mim. Não é Deus me ama, Deus me gosta, é Deus me gosta, Deus me ama. As pessoas escrevem errado, falam errado na internet, e você que é pregador, você que faz uso da palavra de Deus, evite cometer esses erros, né? Então esses são alguns erros que a gente ouve, que a gente vê, que a gente nota nos pregadores, nas pessoas que fazem uso da palavra, nos jornalistas, naqueles que têm o poder de comunicação. Então, se você é dirigente da igreja, se você é ministro de louvor, se você é pregador, muita atenção. Essas noções são para todas as pessoas. Você não precisa ser pregador, ministro de louvor ou dirigente de culto para aprender isso. Isso deve fazer parte da nossa vida. Mas nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão desaprendendo a falar, estão falando muita coisa errada. Por exemplo, também eu vejo outro erro que é cometido gravemente e constantemente, as pessoas usando 2 vezes a palavra, o pronome. Então, por exemplo, aquela mulher, ela foi. Você fala aquela lá e ela. Já é errado, então. Aquela mulher foi. Você não precisa repetir ela. Às vezes as pessoas estão lá pregando, o apóstolo Paulo, ele era. Não, o apóstolo Paulo era. Olha, Deus, ele é bom. Não, Deus é bom. Se você já está usando Deus, não precisa repetir ele. Deus é bom. Se você, aí terminar a frase, sim, Deus é bom. Ele gosta de todo mundo. Mas você não vai dizer, Deus, ele é bom e ele gosta de todo mundo. É errado. Então, evite também esse erro que muitos pregadores, muitos interlocutores, muitos comunicadores acabam cometendo. Então, aqui são algumas dicas, nós temos muito mais para falar aqui da língua portuguesa, sobre dicas para os pregadores. Em outras oportunidades, nós avançaremos e traremos
mais para você noções de como você falar melhor. Então, treine, gente. Se você já está acostumado a falar isso, comece a treinar. Então, uma dica que eu digo para os meus alunos de homilética, você peça para alguém sério ouvir você pregando, ou você dirigindo o culto, ou você se comunicando, e anotar os erros e depois te chamar e mostrar para você o erro. Ou então você pode também filmar e gravar você pregando, você ministrando louvor, você dirigindo um culto, e veja os erros que você tem cometido e evite cometer. Então, faça o seu esboço do sermão e coloque lá uma informação, ó, não falar mais a gente fomos, não falar mais vamos estar orando. É um lembrete para você melhorar a sua comunicação. Como eu disse, aqui não é um curso de língua portuguesa completo, você não precisa conhecer todas as regras da língua portuguesa. Seria bom que você conhecesse, né? Mas o importante é que você tenha essas noções básicas, porque, como eu disse, às vezes você tem uma palavra poderosa, uma palavra de impacto, que vai trazer orientação e até transformação de vidas, e você acaba pecando por cometer esses deslizes, esses erros, que vai, de certa forma, deixar aí o seu conteúdo um pouquinho para baixo, porque as pessoas notam, as pessoas observam, principalmente aqueles que conhecem um pouco da língua portuguesa, eles notam, eles observam, eles têm noção, e aí você vai acabar caindo no desprestígio. Então, procure melhorar. Isso não é difícil você perceber. Então, vou repetir para que você tenha noção, né? Evite o gerundismo. Então, em vez de ficar falando, vamos estar orando, vamos estar louvando, o correto é oremos, louvemos, ou vamos orar e vamos louvar. O outro erro é a expressão muitas das vezes, não existe na língua portuguesa. O correto é muitas vezes ou às vezes. O outro erro constante é a questão da colocação da expressão a gente e nós, certo? Então, quando você usa nós, sempre vai ficar no plural. O verbo vai ficar no plural e você vai conjugar na primeira pessoa no plural. Nós andamos, nós cantaremos, nós sabíamos. Se você optar pela gente, pode optar também, não é errado. Mas nunca vai dizer a gente andamos, a gente cantaremos. É a gente anda e a gente cantará. A gente fez e não a gente fizemos. A gente louvou e não a gente louvemos, certo? Então, nós louvemos, nós cantaremos, nós sabíamos, a gente anda, a gente canta, a gente louva, a gente prega, a gente ouve, correto? E evite também usar a expressão haja visto, que não existe. O correto é usar haja vista. A expressão sempre correta é haja vista. E como eu disse também, evite cometer aquele erro de seja ou seja. O correto é seja e não seja. O correto é esteja e não esteja. E também a expressão mim. Deus não me ama, Deus me ama. Ou se você quiser usar mim, fala Deus ama a mim, certo? Mas o correto é Deus me ama, certo? Outra coisa também, ó, evite usar aqui dois pronomes. Paulo, ele era um apóstolo. Paulo era apóstolo. Deus, ele é bom. Deus é bom. Então essas são algumas dicas da língua portuguesa. Espero que esse vídeo e essa aula possa te ajudar bastante. O meu desejo, como sempre, é que você cada vez mais se torne um pregador ungido, cheio da unção do Espírito Santo, mas também com conhecimento, certo? Quanto mais a gente aprender e quanto mais a gente fizer uso desse aprendizado, seremos melhores comunicadores. Como eu disse, você tem a melhor palavra, que é a palavra de Deus, uma palavra que transforma a vida, uma palavra que salva vidas. Então, transmita ela de uma forma melhor, de uma forma fantástica. Então, se policie e aprenda pelo menos essas dicas que eu dei no dia de hoje. Que Deus te abençoe grandemente e meu desejo é que você seja usado e ousado na presença de Deus para transmitir a palavra dele para o povo dele. Deus te abençoe grandemente. Estamos aqui. Não esqueça de dar curtida e compartilhar
essa aula com seus amigos, principalmente aqueles que são comunicadores, pregadores da palavra de Deus. Dê sua curtida, faça sua inscrição no meu canal do YouTube, se você não é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações e faça um comentário e a gente vai responder com maior prazer. Deus te abençoe grandemente. Amém.